Graça e paz, igreja, amém? Muito boa noite a todos. Gente boa, que alegria, que alegria. Tanta gente conhecida, né? Tanta gente boa. Foi difícil estar aqui, viu? Muito difícil. Quase que não vinha, porque se eu passar um final de semana na igreja, eu passo um mês sem ir na minha igreja hoje, que a gente já está deixando. Mas louvado seja Deus, Deus colocou no nosso coração esse desejo de estar aqui com os irmãos. Pastor Joésio, de fato é um paizão. Nossa história começou há quase 20 anos atrás, e eu era só um menino que tinha praticamente acabado de me converter, com a minha esposa. A minha primeira filha tinha 3 anos de idade, a gente passamos alguns problemas, e quantas vezes lá no gabinete da PIB, né, a gente conversamos bastante, e o pastor Joésio, ele tem um significado muito importante para a nossa família. Olha o Edson ali, olha, a sua esposa também, daí, Deus abençoe. Quanta gente boa, Helena, professor Heleno, Deus abençoe, meu irmão. Tanta gente boa aqui, tanta gente conhecida, as viagens missionárias. Quando eu olho, eu vejo gente conhecida. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, o pastor Joésio, ele tem um significado importantíssimo para mim. Talvez ele não saiba o valor, mas eu louvo a Deus pela sua vida, muito mesmo, muito mesmo. É um pastorzão para mim. Quando eu vejo, me alegro. Minha esposa mais ainda, ela fica chorando quando lembra do pastor Joésio. O meu sogro, pastor Joésio, está morando conosco, mandou um abraço para o Senhor. Até nisso, minha esposa não sabia nem mais onde andava o pai dela, e de repente a gente descobriu que estava em Pau Amarelo, e quem descobriu ele foi o pastor Joésio, que achou ele em Pau Amarelo, depois de muitos anos que minha esposa não via o pai. Então, assim, é extremamente relevante a vida do pastor Joésio. Mesmo quando eu disse, eu era um menino recém-convertido na fé, trabalhando ali na comunidade da Joana Bezerra. Depois tive a dúvida, eu vim da música, né? Então eu tenho essa coisa bem parecida com o pastor. E eu lembro que quando eu fui ao gabinete, disse: pastor, o que é que eu vou fazer? Eu faço seminário de música, eu faço de teologia? Porque eu comecei com música na igreja, e aos poucos a gente foi minando para a parte teológica, a parte de ensino, aconselhamento, e naturalmente o Senhor foi nos empurrando para estar no ministério pastoral também. E eu fiquei com dúvida quando eu recebi o chamado, o que fazer? Se eu ia fazer música ou ia fazer teologia? Eu lembro que o pastor Jorge disse: rapaz, tu não precisa fazer música não, homem, tu já tem uma banda completa na tua família, vai fazer teologia que é melhor. Mas fale com o seu pastor, porque eu vim da Igreja Batista da Concórdia, meu pastor é o pastor Miqueias, mas eu sempre fui ali pastoreado, mentoreado por vários pastores, né? E eu sempre tive essa felicidade, e louvado seja Deus. E quando eu escutei essa orientação, eu falei com o meu pastor, e ele: filho, faça o que está no seu coração. Fizemos teologia, né? Ainda eu tenho vontade de fazer o seminário de música, talvez eu faça ainda, não sei como, mas aqui nós estamos. Hoje está conosco minha esposa Lúcia, a nossa filha Luáurea, mais velha, tem 20 anos, ela não pôde estar conosco, é pianista também, está se formando em Direito para o ano. Tem o Ítalo, que é o trompista, que também não está conosco. Por quê? Porque ficaram na segunda igreja batista lá em Ouro Preto, no louvor. Na verdade era para a Luan também ficar, mas aí o pastor Joésio, achei ele tão empolgado: pastor, venha com a sua família. Aí eu disse: filha, eu disse Joésio que não ia ninguém para lá, ia ficar vocês tudinho. Mas eu não queria decepcionar ele não. Eu vou chamar pelo menos Luan, para pelo menos presenciar lá. E aí o Ítalo não pôde estar conosco, a Luáurea também, porque ficaram ajudando lá na segunda a igreja de Ouro Preto. E estamos eu, a Lúcia e o Luan. Como o pastor Jorge já disse, nós viemos da Concórdia, fomos para a Joana Bezerra, passamos 10 anos lá na Joana Bezerra, deixamos lá a igreja, partimos com um desafio para ir para Ouro Preto, Olinda, onde nós implantamos um trabalho lá, que hoje faz 3 anos que é a igreja. No dia 2 e 3 de novembro vamos ter o aniversário de 3 anos daquela igreja. Ali consagramos um pastor e estamos deixando aquela igreja, assumindo o desafio de ir para a cidade de Belo Jardim. É uma igreja de 51 anos,
que tem uma história um pouco conturbada, tanto com pastor como ministerial, e quando ali assumi o desejo de ir para ali, para aquela igreja, muitas vezes foi motivo de piada, as pessoas ficavam assim, você é doido, você vai fazer o que ali naquele lugar, naquela igreja? Enfim, mas aí aprove Deus, senti paz no meu coração, e quando Deus coloca paz no nosso coração, irmãos, vão em frente. A paz de Deus excede todo entendimento. A ferramenta que eu uso na minha vida para tomar atitude é a paz. Porque a paz, quando ela está no nosso coração, podem falar o contrário, pode apontar ao contrário, mas se você sente paz, vá em frente, que certamente é Deus que está te confirmando, porque o nosso Deus é um Deus de paz e não de confusão. E ali estou, assumi o ministério no começo do ano, oficialmente. A gente não está morando lá ainda em Belo Jardim, nós vamos de 15 dias. Agora imagina, desde o começo do ano, 200 quilômetros subindo, 200 voltando, para lá e para cá esse ano todo, né, extremamente cansativo, e também dando assistência aqui na transição da segunda de Ouro Preto. Mas em janeiro nós estamos fixando residência lá na cidade de Belo Jardim, onde nós vamos ter a oportunidade de poder desenvolver melhor o ministério. Estava na Joana Bezerra, quando fui para Ouro Preto, fiz questão de morar lá. Em Belo Jardim não vai ser diferente, porque eu acredito que o pastor tem que estar lá perto das suas ovelhas, tem que estar vivendo a realidade onde suas ovelhas estão. E por isso peço oração, ore por nós. Vai ser um momento muito delicado da nossa família. Eu peço oração do fundo do meu coração, de fato. Sei que o pastor Joésio vai estar orando juntamente com a sua igreja, mas peço porque vai ser um momento diferente, né? A gente nunca passou por esse momento. Nossa família vai se dividir, né? Isso, para a gente que é pais, é um pouco difícil. Temos que deixar 2 filhos, quer dizer, um filho aqui em Recife, o Luan, que está indo para os Estados Unidos com 16 anos, só vai o Ítalo conosco para lá, e vai ser um negócio complicado, mas como eu já disse para os irmãos, Deus está na frente de tudo, amém? Tenho certeza que o Senhor já tem preparado tudo, porque tudo vem dEle. Então, irmãos, recebam um abraço, um aperto de mão da Segunda Igreja Batista de Ouro Preto, como também da Primeira Igreja Batista em Belo Jardim. Orem por essas obras missionárias, orem pelo nosso ministério, pela nossa vida, e de um modo muito especial, agradeço a Deus o convite de estar aqui, de conhecer essa igreja. Para mim é uma alegria muito grande vir aqui, estar compartilhando o Evangelho com os irmãos, e de uma forma muito especial com a abertura de missões. Eu amo missões, meus filhos nasceram na obra missionária, a gente vive a obra missionária intencionalmente, integralmente, a gente vive a obra missionária, e é algo que pulsa, é natural na minha vida, como também na vida dos meus filhos. Eles dirigem, eles tocam, sabe, eles fazem a liturgia do culto, abre igreja, fecha igreja. O do meio, o Ítalo, já está pregando, já sentiu o desejo de também assumir o ministério, vai entrar no seminário. Então é uma família extremamente envolvida. Eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor escolheu a minha família para servir. E hoje aqui não foi diferente. O pastor Joel hoje me sugou também aqui, né? Eu fiquei servindo, é um prazer servir, é muito bom. Flávio também, com sua esposa, Deus abençoe, um amigão, uma referência também para nós lá na Primeira Igreja do Recife, também muito bem. O Edson e a Daís, que nos acompanhou também, de uma certa forma, conhece nossa história muito a fundo também. Deus abençoe a vida de vocês, que também foi canal de bênção para a minha família. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e por essa igreja. E dizer, irmãos, de imediato, não pare de falar do amor de Cristo. Nunca se viu tanta urgência de viver a missão integral nessa sociedade que cada dia que passa está se corrompendo, e nós não sabemos aonde vai dar essa sociedade. E é preciso que a luz de Cristo brilhe na vida da sua igreja, amém? Passando toda essa apresentação, essa história, porque foi preciso, eu poderia até falar mais aqui, tanta gente aqui, mas me perdoe por causa do tempo, mas a gente vai tentar ser breve naquilo que é a mensagem da palavra de Deus. Eu quero convidar, por favor, você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, o capítulo 5.
Segunda Reis, capítulo 5. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 3. Livro de Segunda Reis, capítulo 5, do verso 1 do verso 3. Também agradeço a Deus pela vida de Rosa, que insistiu, né, Rosa? Porque a gente marcou a primeira vez e ainda não deu certo. Aí eu digo, não deu certo, porque eu fico correndo de convite, porque duas igrejas, sabe, o pessoal quer eu aqui, quer eu lá, e quando tem um convite eu fico trêmulo, porque eu quero aceitar o convite, mas eu não posso. E aí a Rosa, não deu certo, eu digo, pronto, ela vai ficar quieta, ela tentou de novo, eu digo, agora vai. Vamos lá para a leitura? 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 3, diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Verso 3, disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por esse momento tão alegre de celebração na tua presença. Te louvamos por tua palavra que foi lida, Pai, e te pedimos que por tua misericórdia e graça o Senhor venha ministrar a tua palavra nos nossos corações. Que o teu Espírito Santo nos traga entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa história é uma história bastante interessante e também conhecida. Fala de Naamã, que era um comandante do rei da Síria, um homem conhecido, um homem de fama. O próprio texto vai dizer que o Senhor usou a vida de Naamã para ele dar vitória à Síria diante das suas guerras. Mas acontece que mesmo esse homem sendo tão relevante, um herói de guerra, um homem conceituado, ele tinha um problema na sua vida. Ele tinha um problema chamado de lepra, uma doença de pele, que hoje é chamada de hanseníase, que hoje já tem cura, hoje já se convive com a lepra, mas que naquele tempo não tinha tanto conhecimento dessa doença de pele, e que a pessoa tinha que ser praticamente deixada da sociedade, não podia ter convívio com a sociedade por conta dessa doença, que certamente traria muita tristeza para esse comandante chamado Naamã. A história continua dizendo que quando certa vez a Síria combateu com Israel, e ali eles venceram contra a Israel de Deus, trouxe consigo uma jovem, e essa jovem ela serviu como empregada da esposa de Naamã. Eu parei no verso 13, mas a história continua, ela é um pouco extensa, um pouco longa, ela vai até o verso 19, mas acontece que essa menina falou, que era israelita, ela falou para a sua patroa, ou seja, para a esposa de Naamã, que em Samaria, na sua cidade, existia um profeta, um homem de Deus, e esse profeta, homem de Deus, curaria Naamã de sua lepra. E aí quando Naamã escuta isso, a esposa praticamente no seu desespero, querendo a cura de todo jeito, ouviu isso da sua empregada, daquela jovem, falou para o seu esposo, o esposo automaticamente fala para o rei da Síria, o rei faz uma carta, envia o seu comandante com uma tropa para ir para Samaria falar com o rei de Israel, para que ele mande o profeta curar ao seu comandante. A história continua e diz que ali Naamã foi, pegou a carta do rei da Síria, juntamente com alguns presentes, com a tropa, e foi a Israel, em busca do rei de Israel. Chegando lá, entregou essa carta. Quando o rei de Israel leu a carta, entrou em desespero, porque ele perguntou em seu coração, na verdade ele quer briga, porque como é que ele quer que eu cure ele? Como é que eu vou curar alguém que eu não tenho como fazer isso? Foi o desespero do rei de Israel. Certamente isso é um pedido para uma discussão, para uma briga. Foi o que passou na cabeça do rei de Israel. Mas aí o profeta soube
desse desespero desse rei de Israel e mandou chamar a ele, para que ele pudesse ser curado. E aí Naamã vai com toda a sua comitiva à casa do profeta, e chega lá, o profeta fala para que Naamã vá ao rio e se banhe 7 vezes no rio, para que ele fique curado. Naamã foi, se banhou 7 vezes no rio, ficou curado. A história acaba aí, no verso 19. E eu poderia trazer para os irmãos vários ensinamentos sobre essa história, falar sobre perseverança, falar sobre fé, falar sobre obediência, falar sobre que as coisas não são do jeito que a gente quer. Tudo isso tem ensinamento nessa história de Naamã que a gente poderia aplicar em nossas vidas. Mas eu não quero destacar nenhum desses temas, mas quero destacar justamente sobre missões nessa história. Eu quero chamar a atenção da vida dessa jovem, dessa menina, que quando a Síria atacou o povo de Israel, trouxe ela como escrava, e ela tinha que trabalhar agora na casa do comandante. E veja a situação que essa menina se encontrava, distante da sua cidade, distante dos seus pais, distante da família. Ela poderia ser uma jovem que praticamente fosse depressiva por conta do seu contexto, poderia ser uma jovem magoada por conta do seu contexto, revoltada com Deus por conta do seu contexto. E ali ela estava longe de tudo e de todos, servindo como escrava na casa de Naamã. Mas essa jovem nos dá um ensinamento muito forte, irmãos, que independente do contexto que a gente esteja vivendo, seja ele de dificuldade ou não, seja ele qual for, aonde quer que estejamos, nós temos que ser luz de Deus. Amém? Luz de Deus. Ela poderia se negar, ela poderia viver, muito magoada, murmurando o tempo inteiro por conta da situação que ela vivia. Mas quando eu enxergo para essa jovem, que a Bíblia não cita nome, não tem nenhum cargo, não tem nenhum título, mas ela foi uma missionária aonde ela estava. E ela me traz a ideia de que missões não é só um evento, que missões não é só quando eu vou, mas missões é ser, não é só ir. Nós precisamos urgente desenvolver essa conduta missional. E Michael Gorin, que é um dos especialistas hoje naquilo que é o termo missional, ele tem um livro chamado Igreja Missional na Bíblia, e ele fala justamente a diferença entre missionário e missional, porque missionário nós entendemos muitas vezes como um evento, como algo que nós temos que fazer, uma atividade para que a gente possa realmente fazer a missão. Mas Michael Gorin, no seu livro, ele diz que nós temos que ser não só missionário, mas temos que ser missional. O termo missional traz o conceito de que missões não é só ir, mas ser. Você é um missionário aonde você estiver. Pastor Joésio falou muito bem quando ele falou de Luan, que quando ele fosse, ele ia ser um missionário. Porque muitas vezes foi trabalhado há anos em nossa vida, de que missionário é aquele que vai só para longe, é aquele que faz um curso, é aquele que foi ali, oraram por ele, consagraram ele. Na verdade, todos nós somos missionários, irmãos. O mesmo Espírito que está em mim, está no pastor Joés, está em você também. Está no missionário que foi para longe, o missionário que está perto, está em nós aqui nessa noite. E é preciso que a gente tenha consciência de quem nós somos para desenvolver a missão que Deus tem no nosso coração. Sabe daquele ditado popular no meio evangélico, sabe, que Deus tem um plano na sua vida? Isso é muito verdade. Deus tem um plano na sua vida. Tornou-se corriqueiro e a gente não, pegou a importância, o valor. Mas é verdade, Deus tem um plano na sua vida. Deus quer fazer de você um missionário. Ele quer que você seja um missionário, independente de onde você estiver. Se você está na faculdade, no colégio, no curso, na sua casa, se você estiver trabalhando como empregada doméstica, como foi no caso dessa menina, seja missional, viva a missão que Deus colocou na sua vida. Você teve a experiência com o Senhor, você sabe que é bom.
Você sabe que sua vida foi transformada e quanto você tem sido abençoado pela presença de Deus em sua vida. Mas multiplique isso, repasse isso, leve à frente de forma intencional, não perdendo tempo, não olhando as circunstâncias, mas olhando para aquilo do que Deus pode fazer através da sua vida. Não se sinta pequeno, não se sinta limitado, mas se sinta uma pessoa usada por Deus para multiplicar esse evangelho do Senhor. E quando essa menina vê esse contexto em que o seu patrão se encontrava doente, triste, era um homem rico, um homem herói de guerra. E quem era essa menina? Para que ela chegasse e se metesse na conversa, chegasse para sua patroa. Talvez o Naamã já tinha feito muita investida para que ele fosse curado, talvez procurou os melhores médicos da Síria. Na época, nesse contexto aqui, a Síria era a potência mundial que tinha da sua época, e Naamã era o segundo homem depois do rei. Ele poderia ter contato com todos os melhores médicos e curandeiros da época. E quem era aquela jovem, que já é elita, para que ela pudesse se envolver nessa história? Perceba o quanto Deus quer usar as pessoas menores que sejam, sabe, muitas vezes até para a sociedade irrelevante, mas quem tem o Espírito Santo de Deus faz a diferença onde está. Quem tem o Espírito Santo de Deus fala desse amor, multiplica esse amor de forma intencional e direta, pregando o evangelho, dizendo que há solução, dizendo que Cristo pode fazer um milagre. Mas nós temos que assumir o nosso papel de missionário. E ela vai à frente, chama a sua patroa e diz para ela: olha, se o meu senhor pudesse ir lá para Samaria, ele ia saber que lá tem um profeta chamado Samuel, e esse profeta, ele iria fazer um milagre, ia curar. Irmãos, ela só fez isso, foi o papel dela, dizer que tinha solução, que tinha jeito, que tinha cura, que tinha um Deus que tudo pode, que tinha um Deus que podia fazer um milagre na vida do seu patrão. E assim ela fez. Entenda como é simples quando a gente entende quem nós somos, o nosso papel de missionário aonde a gente estiver. Não espere um culto missionário para ser missional, não espere um evento de missões para que você saia daqui com seu coração ardendo e pregue a palavra. Mas saiba que dentro de você há algo que pulsa, que jorra, como diz o texto de João: do seu ventre rios de água viva fluirão. E é preciso que você faça isso, irmãos. É preciso que a gente deixe que esse rio flua e a gente abençoe as vidas aí fora. E aí essa menina entra nessa história e muda todo o quadro. Uma simples empregada, uma simples jovem, sem nome, sem cargo, sem título, mas que foi uma missionária onde estava. Foi uma missionária ali naquele contexto de muita dificuldade, e mudou o quadro, e mudou a história daquele lugar. Aquele homem, herói de guerra, comandante, teve uma experiência com Deus, sabe, maravilhosa. Ele foi curado, porque alguém falou para ele que existia um Deus que tudo pode. Quantas pessoas estão ao nosso lado, desesperadas, querendo muitas vezes acabar com a sua própria vida? Pessoas talvez com seus casamentos desmanchados, pessoas passando por dificuldade financeira, dificuldade emocional, seja ela qual for. Do seu lado, talvez seu colega de trabalho, seu colega de faculdades, você muitas vezes se nega de chegar para essa pessoa e dizer: olha, existe um Deus que tudo pode. Seja esse missionário, irmãos. Multiplique esse evangelho, fale desse amor, seja esse missionário aonde você estiver. A gente não precisa de muita coisa, irmãos, entenda. Essa menina aqui não tinha curso de teologia, ela não frequentava uma igreja, ela não tinha conhecimento teológico, hermenêutica, etc. Não,
mas ela sabia que existia um Deus que tudo pode. É só isso muitas vezes que a gente tem que dizer para as pessoas: olha, existe um Deus que tudo pode, e que Ele quer ter um encontro contigo. Ele quer curar a tua enfermidade, Ele quer restabelecer o teu casamento, quer restabelecer a tua família. Tem um Deus que pode. E a gente precisa passar à frente essa mensagem. Precisa. A Bíblia diz que os anjos queriam fazer isso, e Deus deu aos homens essa obrigação. Digo mais, troco a palavra, mas esse privilégio de poder servir ao Senhor. E isso só acontece quando a gente toma posse de quem nós somos. E quem nós somos? Somos missionários do Senhor. Missionário. Não se preocupe se você nunca foi a uma viagem missionária. O que é que tem? Não quer dizer nada. Não quer dizer que você não é missionário. Não se preocupe se você nunca fez um curso de missiologia. Se preocupe com o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque é Ele que te faz um missionário. É Ele que te envia, Ele que te capacita, Ele que põe a palavra, Ele que vai colocar você num contexto para te usar, para você ser sal, para você ser luz, independente da sua situação, do seu nível de conhecimento bíblico. É importante ter? É. Mas mais importante ainda é a presença do Espírito, porque é Ele que faz. A dependência é total do Espírito, irmãos. Total, total. Eu gosto do conhecimento, do academicismo, gosto disso tudo, corro atrás, leio, tenho biblioteca, mas não vale de nada se não depender do Espírito. A dependência é do Espírito. E o Espírito Santo de Deus pulsa, sabe, fala à igreja, como fala essa noite, que devemos levar à frente esse evangelho aonde a gente estiver, aonde você estiver. O seu campo missionário é aonde você estiver. E você é um missionário sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero contar uma outra história, e os irmãos que puderem acompanhar comigo, lá no livro de João, vai contar a história de outra mulher, também teve essa experiência do Evangelho. João capítulo 4, os irmãos conhecem essa história também, quando fala, no texto de João, no capítulo 4, fala da mulher samaritana. E a gente fazendo essa ponte, não só dessa jovem, mas agora para essa outra mulher, um pouco mais velha, não era jovem, e ela teve um encontro com o Senhor. O texto vai dizer que quando Jesus estava com seus discípulos, ele parou para descansar, os discípulos saíram para poder comprar algumas coisas, e ele ficou sozinho ali perto daquele poço, e naquele poço de Jacó ele teve um encontro com essa mulher, e ali houve um diálogo sobre água. Pega água, não pega, tu pode, não pode, se mata a sede, se não mata a sede. Abre-se um diálogo e Jesus começa a conversar com essa mulher e se apresenta como a água da vida, desculpe. E aí ela tem um encontro com o Senhor, e automaticamente quando ela tem um encontro com o Senhor, que ela entrega a sua vida ao Senhor, o Senhor enche a sua vida com a presença do Espírito. E o texto diz, irmãos, no verso 28, que depois que Jesus falando com ela, depois de toda essa experiência, ela já tinha se convertido, ela tinha entregado a sua vida ao Senhor. O verso 28 diz que quando a mulher deixou o seu cântaro, ela foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. História de outra mulher, uma mulher samaritana, como essa jovem que também era samaritana, que também não tinha cargo, também não tinha título, também não tinha conhecimento teológico nenhum, tinha acabado de ter um encontro com Cristo, tinha acabado de vivenciar a presença de um Deus em sua frente. Mas o texto diz que quando ela escuta tudo aquilo que Jesus lhe disse, o desejo no coração dela pulsou, e ela precisava passar aquilo à frente. E o texto diz que ela foi à sua cidade e disse a todo aquele povo: olha, vem ver o homem que me disse tudo o que estava acontecendo comigo. E o verso 30 diz que saíram todos da cidade e foram ter com Jesus. É apenas isso que muitas vezes falta, você falar.
Passar à frente o evangelho e dizer: olha, existe um Deus que tudo pode. Tanto aquela jovem disse isso, como essa mulher disse: vinde ver um homem, ele disse tudo. Será que ele não é o Messias? Será que ele não pode mudar a sua vida também como mudou a minha? Será que ele não pode trazer esperança para a sua vida? Sei lá o que aquela mulher falou naquela cidade, mas disse que todos foram ter com ele, com o anúncio daquela mulher. Simples. Como eu já disse para os irmãos, às vezes nós queremos eventualizar demais, e a coisa é simples. O evangelho é simples, Jesus é simples, irmãos. Ele é simples. Talvez você nunca sentou de lado do seu colega de trabalho e orou pela vida dele. Talvez você já viu alguém desesperado, mas você nunca parou para dizer assim: vem cá, eu quero orar para a sua vida. Você sabia que tem um Deus que pode mudar a realidade da sua vida? Isso é simples. E é assim que Jesus quer agir na minha e na sua vida, de forma simples. Missões é ser. Onde você estiver. O desejo do meu coração nessa noite é só dizer isso para a igreja: seja missionário aonde você estiver. Não procure eventualizar demais, mas de uma maneira simples. Multiplique esse evangelho. O texto continua quando diz que no verso 30, ainda no livro de João, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Muitos samaritanos, por conta do anúncio de uma só mulher, muitas pessoas se converteram. Uma só mulher, uma simples mulher. E que na verdade, irmãos, se a gente aqui abrisse mais um pouco o texto, nós podemos perceber que no contexto a mulher nem contada e nem valorizada era. Então era uma figura que ela não poderia nem fazer isso. Mas Deus usa as coisas mais absurdas que existem para poder ser sal, ser luz, e abençoar e mudar a realidade da vida das pessoas. Eu fico me perguntando quando Jesus, o Filipe foi lá falando com Natanael, disse: olha, o Messias lá de Nazaré. Natanael disse: sai alguma coisa boa daquele lugar. Talvez eu me lembre de mim, né? Eu sou da Joana Bezerra. Eu disse: sai alguma coisa boa da Joana Bezerra, do Coque. Eu me lembro desse texto. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de mim. Eu digo: mas sai porque é Deus que faz. Deus é que transforma tudo e faz tudo novo, como diz 2 Coríntios 5,17. Sabe, pegou uma mulher lá e aquela mulher anunciou, e a cidade inteira foi ter com Jesus. Diz o verso 40: vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles, e ficou 2 dias. E muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Gente, que avalanche de evangelização. Uma só mulher foi lá na cidade, apenas ela disse: olha, vem ver Jesus, ele sabe de tudo, ele vai te abençoar, ele vai mudar a sua vida. E foram com ele. Depois muitos outros foram novamente, e tendo com Jesus, Jesus pregou a palavra, outros se converteram. E o verso 42, encerrando, diz: e diziam eles à mulher: já agora não é pelo que tu disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? É isso que as pessoas precisam saber. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E esse evangelho, irmãos, não pode deixar de ser pregado, a tempo e a fora de tempo. Hoje nós vivemos um contexto social muito complicado. A sociologia vai dizer que hoje nós vivemos uma sociedade pós-cristã, ou seja, é uma sociedade que não acredita mais em Cristo, em Deus. Você pode ver que o número de ateus tem aumentado, a pornografia tem tomado conta, a imoralidade tem tomado conta, os valores estão invertidos. E o diabo vem trabalhando cada vez mais dentro da sociedade para acabar com a sociedade, até dentro das igrejas. E quando a gente vai pregar o evangelho, as pessoas perguntam logo de que igreja é, e a gente agora vai ter que reexplicar o que é o evangelho para depois chegar em Cristo, porque até o evangelho tornou-se deturpado e místico no tempo de hoje. E aí vivemos essa sociedade pós-cristã
que aí elas dizem sem pena que todo pastor é, sabe, e que igreja é negócio de gente que não tem o que fazer. Essa é a realidade que a gente vive, querido, na nossa sociedade, não há respeito. E é nesse meio que Jesus quer que eu e você trabalhe. E é nesse meio, é nessa sociedade, é nesse contexto que Jesus quer que eu e você trabalhe e sejamos missionários. Na repartição pública, na empresa privada, seja onde for, seja sal, seja luz, pregue esse evangelho, repasse, chegue perto, diga que há solução para a vida dessa pessoa, que ela não está só, que você está do lado dela orando por ela. Como é importante, irmãos, ser sal e ser bênção. Nós estamos debaixo da promessa de Abraão, que o Senhor fez a Abraão: Abraão, sê tu, pois, uma bênção. E nós somos descendentes de Abraão pela fé, e a promessa é a mesma. Deus espera que cada um de nós sejamos bênçãos na vida das pessoas, e não tem como ser bênção a não ser anunciando o evangelho da salvação, irmãos. Não tem. Fora disso, não tem, é só histórias. Mas o importante é que Cristo salva, transforma e liberta, e esse evangelho tem que ser passado. Por isso fiz questão de trazer 2 textos diferentes, um no Antigo e um no Novo Testamento, 2 mulheres simples, mas que transformaram a sua realidade, porque foram intencionais no que fizeram. Elas sabiam quem elas eram missionárias, e elas precisavam passar o evangelho para outras pessoas. Muito simples de se entender, irmãos. Às vezes nós caímos no comodismo, às vezes vem a vergonha, às vezes vem tanta coisa que tenta nos abafar para que a gente não passe esse evangelho. Mas em nome de Jesus, nessa noite, igreja, sejam esses catalisadores e anunciadores do evangelho diante dessa sociedade. Há jeito, há solução, há esperança na pessoa de Jesus. Não cansemos, não desanimemos, porque Cristo, nele a gente pode tudo. Amém? Essa é a nossa palavra para o coração dessa igreja, com o desejo de que o Senhor continue a usar essa igreja, como já falei, de forma simples, irmãos, mas que seja relevante, que seja profunda e intencional. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico imaginando quem era essa jovem, onde estavam os seus pais, que idade ela tinha. Mas ela não levou em consideração o seu contexto, sua realidade. Ela queria dizer que tinha solução para uma pessoa que estava perdida. Ela teve compaixão, ela teve misericórdia daquela pessoa. Mesma coisa essa mulher samaritana. Ela poderia muito bem ter um encontro com Jesus, ir para casa feliz, dormir e acabou-se. Mas ela lembrou que na sua cidade existia muita gente sofrendo, muita gente com dificuldade. E ela lembrou: vou lá dizer para eles que eu tive um encontro com Deus e que Ele pode também encontrar com esses. O segredo está em mim, o segredo está em você, de repassar esse evangelho aonde quer que a gente esteja. Sejamos sal, sejamos luz, sejamos missionários para a glória de Deus. Amém? Viva a missão, viva esse evangelho, irmãos, de forma profunda, para a glória do Senhor. Nunca foi tão urgente viver esse evangelho de forma intencional. Se a gente for fazer um culto na rua, quase não vai ninguém. Se a gente for fazer uma evangelização com folheto, também quase não funciona. Então, qual é a forma hoje em dia dentro da sociedade? Se relacionar. Nós precisamos nos relacionar. Trabalho, colégio, onde você tiver, se relacione. Seja esse canal, essa ferramenta, seja essa pessoa, sabe, essa mudança, essa ferramenta de mudança de vida na vida do seu colega, na vida de onde quer que você esteja, para que você seja esse agente de transformação e luz, para a glória de Deus. Quero orar ainda por vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade, Pai, de podermos escutar a Tua palavra. Senhor, eu quero te pedir que em nome de Jesus, o Senhor possa continuar a usar a vida dessa igreja, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, por cada um dos meus irmãos que estão conosco aqui nesse momento, que o Teu precioso Espírito capacite, impulsione a vida de cada um de nós nessa noite, Pai, para que sejamos ser sal e ser luz
aonde quer que a gente viva, que possamos ser pessoas missionais, pessoas que vivem a missão de forma integral, e que não precisamos, Pai, esperar muitas vezes por um evento, mas que sejamos esses missionários de forma intencional, onde o Senhor nos enviar, Pai. Então tira de nós aquilo que muitas vezes nos empata, Senhor. Às vezes é o comodismo, às vezes é o problema, é a circunstância, é a limitação, mas em nome de Jesus, Senhor, traz em nossa vida a Tua presença e aquece o nosso coração, para que sejamos canal de bênção nessa sociedade que tanto perece. Queremos ser usados por Ti, Pai. Queremos ser uma bênção em Tuas mãos. Queremos ser o cumprimento da promessa que o Senhor fez a Abraão, ser uma bênção diante dessa sociedade. Assim como essa jovem abençoou o seu senhor Naamã, assim como essa mulher samaritana abençoou a sua cidade com o anúncio do Evangelho. Queremos ser essas pessoas, Pai, abençoadoras, aonde quer que estejamos. Faz de nós essas pessoas, para a glória do Teu nome. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Eu quero só compartilhar aqui com o pastor Gleikson. Quero compartilhar com você, meu irmão, a visão da igreja e o que você falou. Visão da primeira igreja batista do Engenho do Meio. Viver a simplicidade do Evangelho de Jesus através de relacionamentos autênticos, atraindo, inspirando e capacitando discípulos para o reino de Deus. Essa é a visão da igreja. É isso que a gente sonha, viu? Que Deus abençoe você. Aleluia. Glória a Deus pela sua família, pelo seu ministério, pela sua pujança nessa trilha de evangelizar, de transformar essa sociedade líquida em uma sociedade que Cristo é que nos inspira, tá certo? Uma sociedade que não vive como Salomão dizia, correndo atrás do vento. É isso que a gente vê hoje, gente correndo atrás do vento, cada um com um pensamento fugaz, cada um com um plano que se desfaz na primeira dificuldade, pessoas com projetos que nunca se concretizam. Isso tudo é o que a gente tem visto na sociedade. E como você diz, olha, as estatísticas deixam bem claro, 70% dos missionários, 70% dos ministros, 70% dos líderes terminam mal a sua carreira. Essa é uma realidade. E nós estamos falando da sociedade dentro da igreja. Nós somos um grupo social que tem um objetivo, viver a simplicidade do Evangelho. Mas nós somos parte da sociedade, então vivemos um percentual igual. Dentro das igrejas, o que quer dizer essa pesquisa? Essa pesquisa foi feita nas igrejas. Ela quer dizer que 70% de nós vivem sem expectativa. Vivem falando, conhecendo uma esperança que não se propaga a partir de si mesmo. Você entende, filho? É isso que tem acontecido. 70% de nós não conseguem compartilhar do Evangelho. 70% de nós precisam ser ousados, como disse o pastor Gleikson. 30% tem feito o trabalho da igreja. Eu tenho dito à juventude da igreja e outros pequenos grupos da igreja, na escola bíblica, imagine, faça uma pergunta a você mesmo. Agora, no ano de 2019, nós estamos terminando o ano. Daqui a 1 mês e poucos dias, nós estaremos já entrando na última semana do ano.
Quantas pessoas ouviram do Evangelho através de você? Quantas pessoas, esse ano, somente esse ano, você conseguiu falar do amor de Deus? Você conseguiu trazer uma palavra de esperança? Quantas pessoas? Quantas pessoas eu falei para Jesus? Eu não quero imputar responsabilidade só sobre vocês. Eu estou falando de mim. Estou falando da igreja do Senhor. Eu nunca me coloco fora dessa estatística. Eu peço a Deus misericórdia para que possa estar nos 30% todo dia. E esse tem que ser o seu pedido também. Tem que ser o seu pedido. Nós temos que abrir os nossos lábios. Nós temos que viver intencionalmente. Temos que viver intencionalmente. Cada canção que nós cantamos precisa ser intencional. Gleikson, a história lá em Samuel de Davi, como estou falando de músicos aqui agora, né? A história de Davi, quando ele era chamado para tocar, para tanger a sua harpa, quando Saul estava adoecido. Você está lembrado o que acontecia? Diz o texto lá de Samuel que quando Davi tangia a sua harpa diante de Samuel, e olha, eu estou aqui diante de um que sempre compartilhou esse texto comigo, não é, Flávio? Isso mexeu com a gente demais quando você trouxe isso. Foi você que trouxe isso para a gente refletir. Está lembrado disso? E o texto diz que quando Davi tocava a sua harpa, o espírito que havia em Saul, o espírito maligno que havia em Saul, talvez a depressão que estava em Saul, e eu não estou falando que a depressão simplesmente toda depressão é maligna, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu creio num Deus que foi pregado aqui agora, que tudo pode, e transforma, sendo maligno ou sendo um problema orgânico. Deus é Deus de toda forma, entende? Ele ministra sobre a nossa vida de toda forma. Pode ser um problema espiritual, pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema emocional. Deus é Deus, entende? E ele diz que o espírito saía de Saul. Ele diz que quando ele tangia a harpa, esse poder maravilhoso que emanava dos acordes que Davi tocava, trazia alívio. Além de sair o espírito mau, ele trazia alívio. E ele diz ainda mais, ele era curado para a glória de Deus. Você quer alívio para a sua vida? Você quer cura para a sua vida? Você quer toda e qualquer ingerência de Satanás longe da sua vida? Permita que os acordes do coração de Deus toquem no seu coração. É isso que a gente tem que permitir. É isso que foi pregado. E eu louvo ao Senhor por isso. Essa igreja é uma igreja que a cada dia, em nome de Jesus, vai entender a sua responsabilidade no reino. E nós vamos, em 2019 ainda, implementar isso na visão da nossa igreja, vivenciar isso na visão da nossa igreja, e vamos começar a falar de Jesus. Cada um falando de Jesus da sua forma, no seu prédio, na sua rua, no seu trabalho, na sua faculdade, em todos os lugares, falar de Jesus. Esse é o nosso desafio, filhos. Esse é o nosso desafio. Pastor, não sei falar. Você sabe balbuciar alguma coisa? Sabe cantar alguma coisa? Ministre, cante. No momento que você estiver no seu trabalho, na hora do almoço, cante uma canção. Deixe Deus falar a você através de uma canção. Leia o texto bíblico no seu intervalo. Leia um texto. Certamente alguém vai olhar e vai dizer: quem você está lendo? Olha a oportunidade. Eu estou lendo a palavra de Deus. Mas e está lendo o quê? Deixa eu contar aqui para você o que eu estou lendo. Olha o que é que Deus está me dizendo. E deixa o Espírito Santo de Deus falar, filho. Deixa o Espírito Santo de Deus falar. É assim que funciona. É assim. Você já pensou se para ministrar o Evangelho tivéssemos todos que ir para o seminário? Se para ser um missionário, viver uma vida missional, tivéssemos todos que entrar no seminário? Quantos iam morrer durante os 4, 5, 6 anos que eu estou dentro do seminário? Não pode, filho. A vida é missional. A vida é missional. Eu falo de Jesus todos os dias, em todo o tempo, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar a equipe de música. Nós vamos cantar mais uma vez a canção que é tema da nossa campanha de missões.
E tem tudo a ver com esse momento, não é? Tem tudo a ver. Qual é a minha razão de viver? Minha razão de viver é te conhecer, é proclamar a tua glória, é alcançar o meu povo. Olha o que diz o texto: eu quero ver os cativos libertos do mal, todos de joelho, confessando a Cristo o Senhor. Aleluia. Esse é a nossa responsabilidade. É esse o nosso desafio. Eu quero te convidar para ministrar isso primeiro no seu coração. Quem tem que se encher disso é você. Encha o seu coração e transborde dessa graça, transborde dessa ousadia e alcance outros para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos cantar a canção mais uma vez. Ao final nós vamos fazer a oração, a bênção apostólica, e logo depois somos todos convidados para estar aqui ao lado, para celebrarmos juntos. Faz parte da celebração comermos juntos, cearmos juntos e agradecermos a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos fazer isso juntos? Confessando a Cristo.
Obrigado pela tua palavra entregue nesta noite. Obrigado, Pai querido, por cada canção, por cada leitura da tua palavra. Obrigado pelos relacionamentos que buscamos a cada dia serem autênticos na tua presença. Nos ajuda, Pai, corrige aquilo que anda ainda distante, que é a vontade do Senhor, para que nós possamos a cada dia perceber que o Senhor se alegra com tudo que fazemos. Dá-nos, Pai querido, um restante de noite maravilhoso na tua presença, uma semana também tremenda, onde tenhamos a oportunidade e sejamos ousados para proclamar a tua palavra, aonde quer que nós estejamos. Que o Senhor nos conduza no restante desta noite, ao sairmos desse lugar, Pai, ao celebrarmos juntos ali ainda a ceia, possamos voltar para casa debaixo da tua graça, protegidos pelos teus anjos, Pai, que nenhum mal nos aconteça. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Ficar em pé, nós vamos terminar esse momento com uma canção. Enquanto você dá um aperto de mão em quem está mais próximo de você, agradece a Deus pela presença dele aqui, dá um abraço na família aqui do pastor Gleikson, de todos que nos visitaram. Que Deus nos abençoe, e vamos declarar juntos, e saindo daqui vamos ao nosso jantar aqui ao lado. Se deleite com a sua mesa, sente com seus amigos e irmãos. Amém? Vamos celebrar o Senhor.